Padrinho, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo ao canal dos muitos itens carros clássicos. Padrinhos, esse aqui talvez seja o meu primeiro vídeo para ilustrar todo esse meu amor, toda essa minha história com automóveis clássicos. É isso mesmo. Hoje, dia 26/4/2026. Padrinhos, para dar início a isso tudo, isso ilustrar muito a minha história com carros clássicos, eu não poderia deixar de iniciar com essa lenda Alfa Romeo 164. Padrinhos, tá sujo, eu não poderia perder essa oportunidade de estar fazendo esse vídeo, porque eu tô achando que ele vai embora, fazer parte de uma outra coleção, uma pessoa muito especial. Enfim, esse carro está com a gente há nada mais, nada menos que 20 anos. É um Alfa Romeo 164 preto com teto mecânico. É isso mesmo. Para quem não conhece, esse carro saiu em 93, esse é 95. Tá? Motor em V6. Com 187 cavalos. Esse carro tinha duas versões, a versões 12 válvulas e a versão 24 válvulas. Eu já tive os dois. Padrinhos, eu já tive, muita gente aí às vezes não sabe, não lembra, ou então não fez parte dessa época. Já tive 6 carros, 5 igual a esse, e 2 156, quer dizer, 3 156, quer dizer, 4 156. Gente, eu acredito que tenha sido 7 ou 8 carros dessa marca. Alfa Romeo. Vamos lá, padrinhos. Esse carro veio ao Brasil em 1994, só para vocês ter uma breve ideia o que era um carro desse em 94 para 95? Esse carro não tinha concorrente, padrinhos. Só para a gente ter uma ideia do que existia em 94 no Brasil. Era esse. Talvez um pouco depois esse. Era Opala, né? E dizia-se de passagem que os concorrentes brasileiros eram Ômega, Opala. Padrinhos, mas só quem conhece um Alfa Romeo sabe o quanto que esse carro aqui é acima de um Ômega 4.1, por exemplo. Só para contar para vocês que eu lembro muito bem dessa época, um Ômega em 1995 4.1 CD, que era o top, custava meados de 38, 42 mil reais. Esse Alfa 64, nessa mesma época, custava 75 mil dólares, padrinhos. É isso mesmo. Nem real não era, padrinho, porque esse carro era importado. Então, ele vinha de fora, então ele era avaliado em dólar. Então, colocando em dinheiro de hoje, padrinhos, é nada mais, nada menos que um pouco mais de quase 300 mil reais. Sem atualização nenhuma, padrinhos, isso que eu estou falando, tá? Então, se um Ômega hoje custaria 180, um carro desse aqui custaria 400, talvez até mesmo 500 mil reais. Padrinhos, lá em 95, Natal de 1995, dia 25 de dezembro, me chega aqui em casa, aqui mesmo, aqui na casa da minha mãe, o Du, com um carro desse, 0 quilômetro, padrinho. O dele era cinza, sem teto, automático. Não pense vocês que deixava a desejar, padrinhos. Era maravilhoso. Estacionou ali na porta, eu tinha nada mais, nada menos que 13 anos de idade. Fiquei maluco, padrinhos, com aquele carro, fiquei louco com o design, padrinhos. Pirifarina. Para quem não conhece, padrinhos, tudo nele, padrinhos. Essa linha dele, padrinhos.
esses negócios aqui que jogava aguinha para desembaçar na época. Padrinhos, isso para 1995 era coisa assim inédita. Para quem não lembra, enquanto a gente vai conversando sobre esse dia, eu vou filmando aqui toda a interna, né? Bancos em couros, padrinhos, elétrico, padrinhos. Esse painel parecia um avião, quer dizer, parece até hoje. Então o Du estacionou aquele carro ali de frente, 0 km. Padrinhos, era algo tão longe do que a gente já tinha visto. Meu pai tinha na época um Commodore, vinha em 89. Então assim, esse carro já vinha com airbag, ABS, ar digital. Então assim, marcava, padrinhos, 260. E não só marcava, viu, padrinhos? Fazia. Padrinhos, é questão assim, para a época, isso aqui era tudo muito revolucionário. Piloto automático. Padrinhos, o Du, na época, virou para mim e falou assim: Cristiano, vai lá, dá uma volta. Eu falei: que isso, Du? Meu pai na época, minha mãe: que isso, Du? Você tá ficando doido? O menino tem 13 anos de idade, né? Já sabe dirigir. Eu falei: não, mas eu nunca dirigi carro automático, não. Padrinhos, com 13 anos eu já mandava muito bem, tá? Ele falou: não, só você esquecer o pé esquerdo, quer dizer, eu já esqueci a esquerda desde então. É só acelerar e frear com o pé direito. Ah, tomou lá comigo. Falou: não, você vai lá sozinho. Padrinhos, dia 25 de dezembro de 1995, eu saí pelas ruas de Arcos com um carro desse aqui, 0 km. Eu lembro que tinha 2.000 quilômetros. Padrinhos, isso aí marcou muito, mas muito minha vida, porque assim, longe de vocês imaginarem o que é um carro desse aqui hoje, tá? Se você andar num Opala 6 cilindros, ou em qualquer um Gol GTI, padrinhos, fica muito longe, padrinhos, com relação a 0 a 100. Vou dar uma ideia para vocês. Um Ômega faz 12 segundos. Um carro desse aqui fazia na época, eu acredito que faz até hoje, na casa de 6 a 7 segundos, padrinhos. É mais rápido que o próprio Gol GTI, que é um dos carros que mais arranca, né? Mas não só arranca, padrinhos. Esse carro aqui é tração dianteira, 187 cavalos, muito bem distribuídos. E esse carro aqui eu costumo falar que ele é um carro de performance, padrinhos. Vocês imaginam aqui eu com 13 anos dando uma volta na cidade com um carro de 78 mil dólares, padrinhos. Então vem aí minha história com o Alfa Romeo. Iniciou lá em 95, né? Que é inclusive o ano desse carro. E depois disso eu fui ter um carro desse em 2006, 2005. Capotei um carro desse a 210 km por hora. Um dos acidentes mais marcantes que Deus fez na minha vida. Deus realmente me livrou. Não só Deus, quer dizer, foi Deus que me livrou, mas a segurança desse carro também me livrou de algo pior. Esse carro é impecável, igual eu falei para vocês. Ele vai fazer parte de uma outra coleção, tá? De uma pessoa muito especial, muito querida por mim, inclusive. Tá sujo, padrinhos, mas o carro é muito íntegro, muito bom mesmo. Então, depois disso, depois que eu capotei esse carro, eu fui a ter outro, da mesma cor. Não vou dar conta que abri com a mão não, padrinhos. O capô, peraí. Ai. Seu motor em V, padrinhos, esse motor é de alumínio. Esse motor é muito leve. E é uma performance que você não imagina. Eu já fiz 260, acredito, se vocês quiserem, num carro desse, lá em Goiás. Fiz faculdade, comecei minha vida em Goiânia, num carro desse. Igual eu falei, eu capotei um, depois eu comprei outro da mesma cor. Depois eu vendi, depois eu tive um branco, 24 válvulas. Esse aqui foi comprado junto com o branco. Depois eu tive um 5.6, depois eu comprei outro, um 5.6, hoje a gente tem dois, um 5.6. Então assim, padrinhos, Alfa um 5.6, Alfa um 64, tá à frente de muitos até hoje, tá? Da sua época.
Eu acredito que esse carro concorria com BMW 325, Mercedes, né? Da sua época, que eram carros bem mais caros do que esse. Mas diga-se de passagem que esse carro tem muita coisa de Fiat, tá? Muitas peças de Fiat, né? De Tempra, ou até mesmo de... O Tempra é dessa época aqui, padrinhos. Apesar de ficar bem abaixo do nível de um Alfa Romeo. Mas foi a partir de aí, padrinhos, que eu criei todo esse amor, todo esse carinho com o automóvel clássico, né? Me despertou a vontade de realmente ter um deles, né? Faz parte da minha vida, igual eu falei, fiz faculdade com um carro desse, comecei a trabalhar lá em Goiânia com um carro desse. Eu usava um carro desse pro dia a dia, padrinhos, e foi muito bacana usar um carro desse. E esse, por sua vez, está nos deixando nos próximos dias. Um carro que já está há 20 anos com a gente, 15 anos parado, se acreditam vocês ou não, e vai fazer parte de uma coleção. Para os curiosos de plantão, um carro desse aqui, ele varia de preço, eu acredito que de 40 a 100 mil reais hoje. Então, eu acredito que seja um carro já colecionável, padrinhos, por mais preconceito que sofra, porque essas pessoas que não conhecem acham que é muito difícil de cuidar, de lidar, de mecânica. Eu acredito que não, um carro com motor bem simples, a mecânica bem simples. Eu acredito que o que complica um pouquinho nesse carro é a parte de suspensão, que é bem sensível. Mas o resto não tem segredo não, acha tudo para comprar no Mercado Livre, enfim. É uma preciosidade. Então, 164 vai acabar nos deixando, e fica aqui o meu relato sobre a minha história, onde iniciou tudo. E muito prazer para mim estar contando um pouquinho da história dessa máquina, desse ícone. Foi aí que eu entendi, padrinhos, qual que é a diferença de importado com o nacional. Então, esse nosso canal, que são muitos itens, muita resenha, muito conteúdo sobre carros clássicos dos anos 80, 90 e início de 2000. Eu vou estar aqui, me desculpe ainda, está meio quadrado com relação ao vídeo, mas eu vou ganhando experiência e a gente vai trocando conhecimento durante essa jornada nossa no canal e nas outras plataformas digitais. Alfa Romeo 164, 1995. Está aqui um pouquinho da minha história, da história da Alfa Romeo. Espero que tenham gostado. Um beijo. Fique com Deus todo mundo.